Sabe aquela busca pelo abdômen definido que às vezes parece um quebra-cabeça sem solução? Nesta análise, a gente vai desmontar as peças desse quebra-cabeça, separar o que é mito do que é fato e montar um plano que é baseado puramente em ciência. Vamos mergulhar fundo nisso. Bom, e para começar, vamos direto para a pergunta de R$ 1 milhão, né? Aquela que todo mundo já se fez um dia. Será que fazer centenas e mais centenas de abdominais é o segredo? A resposta, olha, pode te surpreender. E para não deixar dúvida, tá aqui a verdade vinda de um especialista da USP. Fazer abdominal fortalece os músculos? Com certeza. Mas usar esse exercício para queimar a gordura que cobre esses músculos? Bom, aí a história é outra. E é aqui que a gente começa a desvendar o primeiro grande mito. Essa ideia de que a gente pode escolher de onde o corpo vai queimar gordura tem o nome redução localizada. E a ciência é bem clara quanto a isso. Não funciona assim. A perda de gordura é um processo global, acontece no corpo inteiro, e não só na parte que a gente está malhando mais. Pensa comigo numa analogia. Os músculos do abdômen são como uma estátua. Para muita gente, essa estátua já está lá, esculpida, só que ela está escondida debaixo de uma camada de, digamos, rocha. Fazer abdominais é como dar um polimento na estátua, deixar os detalhes mais nítidos. Mas, se a rocha não for removida primeiro, ninguém nunca vai ver a obra de arte, certo? Então, o primeiro passo, o mais importante, é focar em como a gente remove essa rocha, ou seja, a gordura corporal. E para fazer isso do jeito certo, é fundamental entender que existem dois tipos diferentes de gordura ali na região da barriga. De um lado, tem a gordura subcutânea, que é aquela que fica logo abaixo da pele, a que a gente consegue beliscar. Do outro, tem a visceral. Essa fica mais funda, em volta dos órgãos, e é a mais perigosa porque está ligada a vários problemas de saúde. É essa gordura visceral que tem que ser nosso alvo principal. E qual a melhor ferramenta para atacar essa gordura? Por muito tempo, a gente ouviu que o segredo eram aquelas longas sessões de cardio, sabe? Correr na esteira sem parar, mas a ciência mais recente aponta para um caminho bem mais eficiente. E se liga nesse número, porque ele diz muito. Uma análise ligada a Harvard mostrou que o HIIT foi quase 30% mais eficaz na redução da gordura visceral. Isso é uma diferença enorme. E acontece porque o HIIT acelera o metabolismo de um jeito que o corpo continua queimando calorias horas depois do treino, além de melhorar a forma como o nosso corpo lida com açúcar no sangue. Ok, então com a rocha começando a ser removida, agora sim é hora de pensar em esculpir a estátua. E isso nos leva direito para o passo 2, como construir os músculos do core do jeito mais inteligente possível. Mas antes de sair fazendo exercício, é crucial entender para que serve o nosso core de verdade. Não é só estética, muito pelo contrário. Um core forte é a base para estabilizar a coluna, manter uma boa postura e, principalmente, prevenir dores e lesões. Os exercícios abdominais são sobre função, não sobre queima de gordura. O nome do jogo aqui é hipertrofia muscular, ou seja, fazer os músculos crescerem. E para isso acontecer, a gente precisa escolher os exercícios que criam a maior tensão e o maior estresse metabólico possível nesses músculos. E aí um estudo bem interessante publicado no PubMed foi investigar isso. Eles compararam dois tipos de exercícios, os integrados, que movimentam vários músculos de uma vez, e os isolados, que focam num músculo específico, como a prancha. A pergunta era, qual deles é melhor para a hipertrofia do abdômen? A conclusão foi bem direta. Para esse objetivo específico de fazer o músculo do abdômen crescer, os exercícios isolados, como a prancha e suas variações, são muito superiores. Por quê? Porque eles concentram toda a atenção e o esforço diretamente ali, nos músculos do core. Tá, mas aquela situação frustrante. A pessoa está fazendo tudo certo, dieta, HIIT, prancha, e mesmo assim parece que nada acontece. O que pode estar errado? Bom, existe uma camada ainda mais profunda, um controlador oculto que muita gente ignora, os hormônios. E essa história muitas vezes começa com algo super comum hoje em dia, o estresse crônico. Seja por causa do trabalho, da falta de sono ou de preocupações do dia a dia, o corpo tem uma reação química bem específica a isso. Essa reação é a liberação de cortisol, o famoso hormônio do estresse. Em doses pequenas ele até ajuda. O problema é quando ele fica alto o tempo todo. Aí ele começa a jogar contra os nossos objetivos. E o resultado final desse processo é que o excesso de cortisol dá um sinal para o corpo: guarde energia. E o lugar preferido dele para guardar essa energia em forma de gordura é justamente na região abdominal. Ou seja, o estresse pode literalmente estar sabotando todo o esforço da academia e da dieta. E o cortisol não age sozinho.
Ele faz parte de uma orquestra. Hormônios como a insulina, a leptina, que avisa quando a gente está satisfeito, e os da tireoide, que controlam o metabolismo, todos eles precisam estar em harmonia. Qualquer desequilíbrio pode tornar a perda de gordura uma batalha muito mais difícil. Chegamos então ao ponto crucial. Como a gente junta todas essas informações? Qual é o roteiro que a ciência nos dá? Um plano que realmente leva em conta todos esses fatores, do exercício aos hormônios. O roteiro definitivo, então, tem 4 partes. Primeiro, o motor. O foco é em high heat e musculação para queimar gordura no corpo todo. Segundo, o combustível. É preciso um déficit calórico controlado e rico em proteínas para garantir que a energia venha da gordura e não dos músculos. Terceiro, a fundação. Agora sim, entra os exercícios isolados como as pranchas para construir o músculo do core. E por último, e talvez o mais esquecido e crucial, os reguladores. Gerenciar o estresse e dormir de 7 a 9 horas por noite é o que vai fazer os hormônios trabalharem a favor do objetivo e não contra. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A busca por um abdômen definido não é sobre achar um exercício milagroso. É sobre entender o corpo como um sistema incrível e interligado de músculos, gordura e hormônios e tratá-lo com a estratégia inteligente que ele merece. Obrigado por acompanhar esta análise.